Eu olho para baixo, ou eu olho para cima, ou não pode olhar para baixo, ou olho reto. Meu vizinho falou que não pode olhar para baixo. A enfermeira falou que não pode olhar para cima. O médico me disse que tem que ficar de lado. E aí, como é que a gente fica, então, no pós-operatório de cirurgia de retina? Essa é uma das dúvidas que mais me perguntam e eu vim aqui justamente falar sobre esse tema. Eu espero que ajude você a ter uma noção sobre isso, que é uma dúvida muito grande. Eu sou João Paulo Melino, sou médico oftalmologista, cirurgião de retina e de catarata e hoje eu vim esclarecer essa dúvida. Qual é a posição certa da cabeça no pós-operatório de retina? E a resposta, talvez quem já me conhece aqui já saiba a minha resposta com uma palavra só é: depende. Depende da cirurgia que foi feita. Por que isso? E por que as posições são tão diferentes? Vamos lá. Existem um agente, que a gente chama, dois agentes na verdade, que são os agentes tamponadores que a gente usa nas cirurgias de retina. E por que eles são tamponadores? Porque, por exemplo, na cirurgia de retina, de descolamento de retina, você precisa deixar a retina colada, como vocês já viram nos outros vídeos, já fiz vários vídeos sobre essa cirurgia, deixar a retina colada no pós-operatório também, porque a gente coloca lá a retina no fundo do olho, tá, durante a cirurgia, mas ela precisa permanecer lá. Então, quando a gente fala em tamponar, a gente está falando em alguma coisa segurando. E esses agentes são o gás e o óleo de silicone. Então, se o descolamento de retina, né, que é na parte de trás do olho, está acontecendo, e a gente precisa tamponar, se eu te disser que o gás vai para cima e que o óleo também, qual é a melhor posição? O olho olhando para baixo, porque ele precisa tamponar, fazer força para cima. Então, no descolamento de retina, força para cima, então é o rosto para baixo. Agora, e numa cirurgia onde tem um descolamento pequeno na parte de cá, de fora do olho, por exemplo, esse aqui é o meu olho esquerdo, talvez esteja vendo invertido aí, mas esse aqui é o meu olho esquerdo. Se eu tenho um descolamento nessa parte aqui, eu preciso que o gás tampone essa parte principalmente. Qual é a melhor posição? Se eu fizer isso aqui, ó, o gás subindo, fazendo a força onde eu quero que ele faça força. Então vai variar de onde você quer que o agente tamponador faça a força principal. Mas calma aí, tem alguma situação em que eu precise olhar para cima? Tem situações em que, por exemplo, você tem ali um pós-operatório de cirurgia de catarata, né, em que você não tem problema nenhum, você não vai botar um agente tamponador. E o repouso, ele é muito agradável, ficar olhando para cima, né, é muito tranquilo. Agora, se você tem um agente tamponador, não é interessante olhar para cima, porque aí o gás vai fazer força para a parte da frente do olho, o gás ou o óleo, e isso pode trazer consequências ruins, tá? O que você precisa saber sempre é confiar no que o cirurgião falar. O cirurgião, ele é gabaritado para saber aonde ele precisa que o tamponador faça força, tá? Isso é muito importante. Existe muita gente que acaba transferindo a situação da cirurgia de catarata para todas as cirurgias oculares. Na cirurgia de catarata, a gente pede para a pessoa não pegar peso, não baixar muito rápido a cabeça, porque tem a lente ali que foi colocada e que não está fixa. Tá? A lente ela fica num lugar super seguro, mas antigamente não. Antigamente a lente não ficava tão segura como fica hoje. Então tem esse mito de não poder olhar para baixo quando faz a cirurgia de catarata. A gente continua recomendando que não tenha movimentos bruscos por causa da lente, tá? Mas não tem nenhum problema olhar para baixo, é só não baixar, por exemplo, para olhar embaixo da cama, não tem por que fazer isso. Então as pessoas que, como a maioria das pessoas vai operar catarata, só não vai operar quem não sobreviver para ter catarata, ou quem não quiser, não fizer questão da visão de longe, por exemplo. Tem muitos idosos que acabam sobrevivendo o resto da vida com a catarata, porque alguns tipos de catarata melhoram a visão de perto. Então, como muita gente faz cirurgia de catarata, é muito comum, depois de uma cirurgia, qualquer que seja nos olhos, a pessoa está lá com curativo, ninguém sabe se foi catarata, se foi retina, se foi pálpebra, o que foi, se foi pterígio, se foi refrativa, fala, olha, não olha para baixo, tá? Então, a melhor pessoa para te dizer qual é o lugar e qual é a posição que você vai ter no pós-operatório durante o repouso é o seu médico oftalmologista de confiança, o seu cirurgião, tá? Quem te operou. Então, não deixa de conversar com ele, tá? Mas você já soube agora, você já conseguiu entender por que existem posições específicas
que a gente pede para o paciente ficar. Eu vejo vocês no próximo vídeo.